Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 29 e 30, que dizem: Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Bom, queridos, aqui, como nós já temos comentado ao longo dos últimos estudos, né? Jesus diz, antes que aconteça, eu estou lhes dizendo tudo o que se passará para que vocês creiam. Ou seja, vocês saibam que nada disso me pegou de surpresa, eu não fui traído de uma forma que tudo acabou, os meus planos, os meus projetos deram tudo errado. Não, tudo isso aqui está bem planejado. Eu estou lhes anunciando isso, como Jesus disse aqui, para que vocês creiam, ou seja, para que vocês não se desesperem e que o evento que virá, a crucificação, não destruam vocês. Porque o impacto de algo assim, de abandonar o amigo e ver o amigo sendo morto, etc., poderia acabar com eles. Então Jesus está dizendo, creiam no que eu estou dizendo. Creiam para que vocês não pereçam, não sejam destruídos nesse processo. Creiam no que eu estou dizendo. E teve uma pessoa que não creu, né, queridos? Que foi justamente o traidor Judas, que nem estava aqui neste momento. Ele não creu e por isso se perdeu. Porque talvez se ele tivesse crido nas palavras de Jesus, que o que estava acontecendo seria por o bem da humanidade, ele talvez não teria se matado e aí talvez houvesse alguma esperança para ele. Mas ele não creu. Então nós temos que crer em Jesus sempre, mesmo contra, às vezes, as nossas percepções. Agora veja só que Jesus, muita coisa ele anuncia para nós antes que aconteça. E uma das coisas que ele anunciou para nós antes que aconteça, lá em Mateus 24, e aqueles que estão um pouco mais cientes vão se lembrar, poxa, Mateus 24, Jesus fala sobre o fim dos tempos. Então o que ele anunciou antes que aconteça são os terremotos, são as guerras. Não, queridos, algo mais sério que isso. Jesus diz no verso 24, hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. E eles farão, Jesus está dizendo, olha, eu estou dizendo para vocês que eles vão fazer grandes sinais e maravilhas, de modo que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu lhes tenho anunciado isso, antes que aconteça. Mas esse é um dos versos mais ignorados da Bíblia. As pessoas fazem sinais e maravilhas e todo mundo sai seguindo como ovelhas para o matadouro. Vão ser destruídas, vão ser enganadas, vão ser exploradas. Então Jesus já anunciou, eles farão sinais e maravilhas. Eu tenho declarado isso diversas vezes, que sinais e maravilhas não é prova de que alguém é homem de Deus ou mulher de Deus. Muito pelo contrário, às vezes é um sinal de que pode estar operando do outro lado da força, né? Pode estar operando pelas trevas. Tanto as forças da luz como as forças das trevas têm poderes acima do plano natural. Então, por favor, como Jesus diz, Senhor, Senhor, mas nós fizemos milagres no Teu nome, nós profetizamos no Teu nome, nós expulsamos demônios no Teu nome, ou seja, os 3 sinais que 99% dos cristãos acham que é prova de que alguém é homem de Deus, ou seja, expulsar demônios, profetizar e realizar milagres, Jesus diz, esses 3 sinais não são sequer critério para analisar isso. Jesus dirá para esses que fizeram tudo isso, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca os conheci. Então, por favor, queridos, Jesus tem anunciado isso para que a gente creia e saiba que há falsos profetas. Bom, e Jesus anuncia antes, queridos, para deixar claro para os discípulos, que a crucificação não foi uma eventualidade, não foi um fracasso dele, não. Era realmente necessário e foi o caminho escolhido por Jesus em nosso favor. É isso que a gente celebra na Santa Ceia, por exemplo, quando a gente diz,
quando Jesus diz, este é o meu corpo dado em favor de vós. Então ele deu para nós a vida dele, para que nós pudéssemos viver sem a culpa do pecado. Ele nos perdoou para justamente tirar toda a culpa. E aí no verso 30 Jesus diz, o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. Então Jesus está dizendo, olha, vem aí esse inimigo, que em outras passagens da Bíblia o identifica bem claramente, nem vou entrar aqui em detalhes, mas claro que está falando aqui de Satanás, do chefe das forças das trevas. Jesus diz, ele não tem direito nenhum sobre mim, poder nenhum sobre mim. Assim também como não tem na vida de nenhum cristão, que é uma coisa que os cristãos desconhecem completamente, impressionante. Essa é uma das principais boas notícias do Evangelho, que as trevas não têm mais poder sobre nós, e os cristãos desconhecem isso completamente. Mas olha só, o que Jesus está dizendo aqui? Ele não tem direito sobre mim, em outras traduções diz, ele nada tem em mim. Jesus está dizendo, olha, eu não tenho interesse nele, eu não tenho medo dele, eu não dou papo para ele. Que é diferente de que muitos cristãos hoje têm feito, Muitos fazem cursos com ex-bruxos, Abre-se, o púlpito, dá-se o microfone para ex-bruxos, ex-satanistas, ex-aquilo, ficar discursando e falando sobre como é o reino das trevas. Ora, se isso fosse uma necessidade nossa, o que é ridículo, isso estaria bem presente nas Escrituras, mas não, as Escrituras querem nos ensinar sobre o reino da luz, porque nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos que ter interesse no Evangelho e não ter nessas questões das trevas que são simplesmente para reconhecer que já foram derrotadas por Cristo na cruz. Bom, e pior, às vezes os cristãos têm medo disso, Morrem de medo e são expulsos por Satanás. Quando Jesus diz que aqueles que creem devem expulsar essas forças e não serem expulsos. Outros ficam entrevistando os demônios, Quando Jesus apenas dizia, cala-te e sai. Até mesmo quando elogiavam Jesus, Teve um que certa vez que disse, ó Filho de Deus, vieste antes do tempo, Jesus diz, cala-te e sai. Vieste antes do tempo nos atormentar? Não, Jesus não dava papo para eles, não entrevistava eles, não fazia um interrogatório deles. Não, por quê? Porque não tem interesse nenhum, ele nada tem em mim. E nós precisamos, queridos, reconhecer de uma vez por todas essa boa nova do Evangelho de que as trevas não têm mais poder sobre nós, não têm direito mais sobre nós. Porque Cristo pagou por todos os nossos pecados e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As trevas não têm mais poder sobre nós de maneira espiritual. E mesmo de maneira física vai ter que ser sob a permissão e o controle de Deus. 1 João 4,4 diz, filhinhos, vós sois de Deus, e já o tendes vencido. Por quê? Isso aí foi só para os cristãos daquela época? Não. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se há alguém aí em você, a presença de Deus, então ele é maior do que qualquer força que esteja no mundo e, portanto, você já venceu. Cristo triunfou sobre eles na cruz, fez deles um espetáculo público. Em 1 João 5,18, um verso que eu gosto de mencionar, quanto mais possível é aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, ou você crê nisso, ou você não crê, é uma escolha sua. Mas quem está em Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E não é questão de ficar repetindo essa frase, é simplesmente você crer e descansar. Isso é uma verdade que é mantida pelo Deus Criador de todo o universo e todo-poderoso. Creia nele que as trevas não têm poder sequer de te tocar. Então, mas tocaram Jesus? Tocou? Segundo um projeto de Deus. Então, sempre, se ocorrer algo, saiba que quem está no controle é Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.